Pronto, comecei a gravação. Tinha esquecido de começar a gravação aqui. Bom, então, qualquer dessas doenças, qualquer uma delas, pode vir a ter cura, qualquer uma desses transtornos pode vir a ter cura com o processo de Reed-Jancoui de edição genética. Está longe da gente, porque ele está preso e a gente não pode fazer nada. Mas o que pode ser feito atualmente sem ser a cura? Redução dos sintomas. Todas essas crianças podem reduzir os sintomas. E o ponto básico da redução dos sintomas é sempre eliminação de parasitas e dieta retirando todos os venenos que podem fazer mal à criança indo para a corrente sanguínea. O veneno básico, fundamental e o rei de todos os venenos é o glúten para essas crianças. O glúten é o rei de todos os venenos, que é só para ela, né? Agora, o veneno que também é para a gente é o açúcar refinado, é o refrigerante, por exemplo, que tem açúcar, e os conservantes dos alimentos. Então, esse é o veneno para todos nós. E o veneno exclusivo para eles é o glúten, é o principal. Quanto à caseína do leite e à soja, nós sabemos que a maioria dos autistas precisam também da substituição da caseína do leite e da soja. Mas o glúten é o principal de todos. E o conservante. Então, tirando o glúten, tirando o conservante, quer dizer, substituindo o glúten, tirando os conservantes. E, agora, quem estuda nutrição e específica do Down é que pode dizer se tem mais alguma coisa importante no processo nutricional da síndrome de Down para reduzir os sintomas. Logicamente, o Down tem, além desses sintomas, eles têm comorbidades paralelas. Então, essas comorbidades paralelas podem ter efeitos secundários também. Então, nós temos que analisar quais as comorbidades paralelas que o Down tem para ver se tem alguma delas que faz com que ele fique com uma perturbação mental ao ponto de não saber o que está fazendo. Tá? Que é o caso desse menino, por exemplo, que tira a roupa toda em sala, não sei o quê. Bom, agora, por que esse comportamento inadequado dele? Por mais que ele seja síndrome de Down e que tenha uma deficiência mental, o fato dele tirar a roupa, ou se já estiver num processo de puberdade, se masturbar em público, que com certeza, se ele tira a roupa agora, vai se masturbar em público também. É um processo que precisa de uma coisa chamada treinamento. O nome, como eu acho que eu comentei da outra vez, né, adestramento humano, que o pessoal acha meio complicado esse nome, né, meio pejorativo, mas é um treinamento, digamos, treinamento comportamental, que a terapia cognitivo-comportamental é quem consegue fazer isso. Então, um terapeuta cognitivo-comportamental pode, sim, começar a treinar esse Down para ele não tirar roupa em público. E já é um primeiro treinamento para treiná-lo para ele não se masturbar em público. Então, é um treinamento que se faz, que é um treinamento cognitivo-comportamental, porque você vai mexer na cognição, ou seja, para ele compreender que ele não pode fazer, ou compreender que isso é para fazer em outro horário e de outra forma. Então, normalmente, qualquer um de nós pode fazer isso, qualquer nós, professores, psicopedagogos, podemos fazer isso. Isso é mais da terapia cognitivo-comportamental, mas não é exclusividade deles. Esse treinamento qualquer um de nós pode fazer. Então, seria o quê? Toda vez que essa criança tirar a roupa, a gente pegar ele, tirar ele do ambiente e ir levando ele para um outro ambiente. Não precisa vestir ele na mesma sala, não. Leve ele para um outro ambiente onde não tenha plateia, que é importante não ter plateia. E lá onde não tem plateia, então vai vestir mostrando a ele que ele tirar a roupa, ele é para tirar a roupa quando for tomar banho. Coisa assim, como se a gente tivesse que explicar isso. A gente vai tirar a roupa, mas é só na hora de tomar banho, é só na hora de trocar a roupa para ir para a escola, só na hora de trocar a roupa para ir dormir. É nessa hora que troca e tira a roupa. Nos outros horários, a gente não tira a roupa, fica com a roupa, porque a roupa é necessária para não ficar sujando o nosso corpo, aí suja só a roupa. Ou seja, é explicando. Aí alguém já me disse assim, mas ele não está entendendo nada. A gente pensa que ele não está entendendo nada. Então, a gente sempre tem que levar para um ambiente onde não tenha plateia, onde não tenha público, e
e vestido ele dizendo, olha, só tire a roupa na hora que for tomar banho, você explicar direitinho. E essa explicação nós vamos ter que fazer quantas vezes forem necessárias. Esse é que é o desafio. Por quê? Porque tanto faz ele como o autista, nós tivemos um caso que eram 3 síndromes de Down até, que era masturbação já era masturbação, filhos de uma mesma mãe. Então, a gente tem que fazer sempre, não criando a expectativa de que na segunda vez ele vai conseguir entender. Não crie expectativa. Dá trabalho, sim. Precisa de muita perseverança, sim. Precisa de muito trabalho, sim. Mas a gente tem que fazer todas as vezes. Agora, não somos só nós na sala de aula. Tem que ser chamada a mãe, tem que ser conversado com a mãe e tem que ter dito à mãe isso. Porque, com certeza, a mãe não está nem ligando. Ele tira a roupa em casa e ela deixa. E é por isso que ele está acostumado a fazer isso. Porque na hora que ele sente incômodo com a roupa, ele tira a roupa toda. E como ninguém em casa fala nada, que deixa ele nu mesmo, né? Ele vai fazer isso na escola porque acha que é normal. Então, com certeza, esse comportamento desse menino é um comportamento que foi deixado, foi liberado pela família. A família liberou por falta de paciência, por não querer perder tempo ensinando, porque a família tem que fazer exatamente isso. Tem que, todas as vezes que ele fizer isso, tem que pegar ele pelo braço, levar ele para um local que não tenha público, vestir ele e mostrar que não é ali que ele tem que tirar roupa nem coisa alguma. Aí essa criança, treinada dessa forma, quando chegar a época da masturbação, vai ser mais fácil fazer o treinamento dele não se masturbar em público. Então, é um problema para ser resolvido em dupla. Parceria, pais e escola. Aliás, tudo, né? Tudo tem que ser resolvido em dupla, porque não adianta a gente fazer uma coisa e a escola não fazer, e a família não fazer. Né? É muito importante esse treinamento familiar. E então, não é por ser síndrome de Down ou ser autista severo, lá o que seja, não. Está havendo uma má educação, uma educação equivocada. Está havendo uma falha na educação em casa, porque senão ele não faria isso. Se ele estivesse sendo limitado em casa, se ele tivesse limites em casa para isso, não faria. Mas o que acontece numa família em que tem síndrome de Down, com uma redução da capacidade intelectual? Obviamente, o pessoal deixa ele fazer o que quiser, porque fica com pena. Com pena. E é muito comum isso. Ficar com pena do filho, então não reprime, não impõe limites. E a gente sabe que o limite faz parte da construção neurofisiológica da criança. Se a gente não impõe limite, nós estamos limitando a formação neurofisiológica da criança em áreas importantíssimas. Uma delas é o córtex pré-frontal, que é quem faz a autocensura da criança. É quem diz, isso não pode. É o córtex pré-frontal. Então, se a gente não permite o desenvolvimento do córtex pré-frontal, vai ter problema e a gente vai passar vexame, a própria família vai passar vergonha. Então, por isso que é bom chamar a família antes que seja tarde, para que isso seja feito. Então, esse é o caso da criança com síndrome de Down. Acompanhantes, naturalmente, o pessoal coloca acompanhantes por colocar, né? E não prepara as pessoas, né, para isso. Isso é uma coisa muito comum. E acaba a gente tendo que treinar acompanhante. Então, por falar em acompanhante, por falar em Down, acompanhante preparada, tá? Vamos ver uma coisa, que quem é que está aqui? Deixa eu ver, que falou uma coisa. Helena. Helena, que está trabalhando de professora auxiliar de um autista. Tá? Então, professora auxiliar de autista. Helena. Está lá. O que significa professora auxiliar de autista? Uma função inexistente. Não existe isso. Tá? Não existe professor auxiliar de autista. E no Brasil inteiro estão colocando professor auxiliar de autista. E no Manual de Educação Inclusiva do Estado da Bahia está colocando professor auxiliar do autista. Só que eles sabem que é proibido, isso não pode ter. Aí eles inventaram os termos lá e tentaram, mas piorou mais ainda. Então, o que existe com autismo? Não pode ter professor auxiliar de nenhum aluno com qualquer tipo de transtorno ou síndrome. Não pode. Porque senão nós estamos regredindo para a escola especializada. Esse é o detalhe. O aluno especial que foi para uma escola de inclusão, ele foi
para ser incluído como um aluno normal, comum. E ele foi para lá exatamente para ele sentir que ele tem o mesmo professor que todos os colegas, para ele sentir que ele tem a mesma aula que todos os colegas, que ele passa por atividades semelhantes, com tarefas de casa, com tarefas de coisa, com avaliações, para ele sentir que ele é uma pessoa integrada na sociedade e que ele pode vir a ser uma pessoa integrada na sociedade pós-escola. Então, para isso existia a educação inclusiva. E isso nós temos que estar bem na cabeça, porque a partir do momento que a gente toma determinadas atitudes, nós estamos regredindo isso, e essa regressão vai fazer mal ao desenvolvimento dessa criança. Então, quais são... Oi, diga. Bom, falando sobre o que o senhor acabou de dizer aí, me remete ao meu trabalho. Eu tenho, em sala, eu tenho 3 alunos, sendo que um tem deficiência motora e usa a ponta de safena. E 2, uma é TDAH e o menino é hiperativo. Para isso, para esse apoio, me deram uma professora auxiliar, mas sinalizaram bem que essa professora estaria na sala comigo pela necessidade de eu ter esses 3 alunos especiais. Então, quando o senhor diz que não existe professor auxiliar para nenhum aluno especial, eu entendo assim, que essa minha professora auxiliar na sala, onde a escola incluiu, inclusive a minha coordenadora, ela é psicopedagoga também. Então, foi por intermédio dela que aconteceu, né, essa ingressão dessa professora auxiliar na sala. Então, essa criança, essas 3, estando eu em sala de aula com essa auxiliar, ela não seria necessariamente auxiliar dessas 3 crianças. Ela poderia ser a minha auxiliar, não é isso? Mas não dessas 3 crianças. Exatamente. Porque essas crianças têm que, como o senhor explicou, elas têm que se sentir realmente inclusas a todo o contexto de trabalho desenvolvido naquela sala de aula comigo e todos os outros alunos. Exatamente. É isso? Como na educação infantil, que muitas salas de aula têm 2 professores, né? O professor e o professor auxiliar. O professor auxiliar da professora. Ou seja, não auxiliar do autista, não auxiliar do Down, não auxiliar do deficiente, não é isso. Porque se você coloca um professor para ele, ele vai sentir que ele é inferior aos outros alunos. Aí já começa a pecar por aí. Eu tenho um professor para mim, porque eu sou incompetente, eu sou inferior, eu não sei nada. Então, o professor dos outros é dos outros. O meu professor é esse. Não, o professor dos outros é o professor dele, aquele é o professor. Agora, se tem 2 professores em sala, um professor adjunto, por exemplo, professor titular, professor adjunto, professor titular, professor auxiliar, para a sala é diferente, porque aliás, um faltou, o outro substitui, um faz, dá a explicação, o outro faz as tarefas, aí é diferente. Mas para aquela criança não pode ter ninguém ligado a ela, com exceção do que eu vou falar agora. Olha só. Tem um profissional que está determinado por lei, que chama-se profissional de apoio escolar. Esse profissional de apoio escolar, sim, ele é do aluno, esse. Por quê? É quem vai levar o aluno para o banheiro, quem vai levar o aluno para a alimentação, é quem vai levar o aluno para as coisas que ele não consegue fazer. Então, ele é um professor não, ele é um profissional que pode ser um auxiliar de enfermagem, por exemplo. O ideal é que seja um auxiliar de técnico de enfermagem, que pode fazer um trabalho desse. Então, esse é para aquele aluno mesmo. Tá? Então, isso é diferente. Então, esse profissional de apoio escolar é para isso. Está sendo usado como professor auxiliar em muitas escolas. Tá? A Marilúcia pergunta se a palavra correta para a pessoa que tenha quaisquer problemas em sala é especial ou diferente. Olha, hoje o ideal é nós chamarmos de necessidades educacionais específicas. É uma criança com NEE, necessidades educacionais específicas, tá? Porque besteira, porque a gente podia chamar criança especial ou criança diferente, não, né? Especial. Mas tudo isso deprime. Então, com necessidades educacionais específicas, todos nós temos necessidades educacionais específicas, né? Então, o cuidador, por exemplo, que Ednilza fala, né? É esse profissional de apoio escolar, é o cuidador. É quem ajuda a criança que não pode fazer determinadas coisas sozinha.
tipo ir ao banheiro, tipo se vestir, tipo se alimentar. Tá? Pronto, esse é um. O outro profissional que surgiu na época da legislação de proteção ao autismo foi chamado na legislação de profissional especializado. Só foi falado isso, um profissional especializado, caso o autista seja comprovada a necessidade, o autista terá direito a um profissional especializado. E não falou que especialização é essa. Esse profissional especializado, a única especialidade que ele precisa ter é em inteligência interpessoal. A única coisa que ele precisa. Porque a única coisa que esse profissional, para auxiliar o autista, precisa fazer em sala de aula, tá? É promover a interação dele com o professor, regente de turma, e promover a interação dele com os seus colegas. Então, ele só precisa disso. É promover a interação. Ele não pode dar aula, ele não pode explicar, ele não pode ajudar em tarefa, não pode ajudar em nada, senão ele está fazendo esse aluno regredir no desenvolvimento da sua autonomia. Então, ele é um cara que, no momento em que o autista está interagindo com o professor, regente de classe, e está interagindo com seus colegas, esse profissional especializado, que eu chamo de mediador, ele vai precisar, ele não precisa mais dele, ele vai precisar dispensado já. Assim, depois a pergunta de Lícia eu vou dizer já. Ou então, já viram, né? O profissional de apoio escolar é um, o profissional especializado é outro. Agora, o professor regente, então, é que fica com todo mundo? É ele quem vai tomar conta de todo mundo? É ele mesmo. Se forem dois professores regentes de classe, um professor e um auxiliar, são eles dois. Mas não pode ter ninguém para o autista, ninguém para o Down, ninguém para o outro, porque senão não é inclusão. Tá? Agora, como é que esse professor regente de classe vai dar essa aula garantindo o atendimento individual de todos os alunos? É o que nós vamos ver hoje ainda. Tem metodologia para isso. Só não faz quem não sabe, que já deveria saber, né? Ou quem não quer, o que eu vou explicar já. Então, a gente já viu quem são os dois e o que eles não podem fazer. Agora falta a gente falar como é que o professor regente de classe vai conseguir ser o professor de todos os alunos. Como é que ele vai conseguir ser o professor de todos os alunos sem precisar da ajuda de ninguém? Como é que ele vai conseguir fazer isso? Então, esse é a coisa mais importante que nós vamos falar, que é sobre as metodologias. Tá? Bom, então nós vamos falar daqui a pouco metodologia, vou botar aqui, sistema híbrido, vamos botar aqui, e é o regente de classe, como é que ele vai agir com tudo isso, né? Vamos fazer. Agora vamos ver essa pergunta aqui antes de ir para lá. Com que idade é diagnosticada uma criança com autismo? Tá? Bom, as características que a criança aprende para a gente diagnosticar, para a gente identificar que ela é autista, vocês podem ver existem umas tabelas específicas para isso, e eu selecionei até 6 perguntas da tabela mais importante, que ajuda a gente a entender que a criança é autista. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Agora, a criança autista ela pode ser identificada, algumas delas podem ser identificadas logo depois que ela começa a se desenvolver, outras não. Outras demoram muito. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Autismo. Acho que não tem aqui, não. Autismo. Vamos ver se tem aqui.
Acho que tem. Aí, enquanto aparece o autismo aqui, peraí. Gilberto que teve a cuidadora e a professora alfabetizadora para dar suporte. No caso de fazer as atividades, elas davam apoio. A cuidadora ficava com Down, a professora alfabetizadora veio pelo programa Mais Alfabetização. O perigo é que a gente não pode mostrar para essa criança, você não pode dizer para essa criança que ela tem uma outra professora e tem um outro professor, senão baixa a autoestima dela. Esse é o maior perigo que nós temos. Tá? A gente toma bastante cuidado com isso. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Pronto. Olha só, isso é importante que todos nós saibamos. Seguinte. Pronto. Ou quando a gente vê uma criança que está com dificuldade, que a gente desconfia que tem autismo, se nós pegarmos esses 6 itens aqui, que é da escala M-Chat, tá? Se a criança falhar em 2 ou mais, basta 2, a gente já sabe que ela possivelmente tem o transtorno do espectro autista. Nós não vamos fazer diagnóstico, mas nós já sabemos que ela tem. Então, a gente já sabe que essa criança precisa fazer um tratamento de parasitas, que ela precisa substituir todo o glúten da alimentação dela, todo o leite, toda a soja, todo o conservante, todo o corante. Isso a gente já sabe. Se não fizer isso com essa criança, ela vai continuar tendo inflamação cerebral e vai ter todos os processos de irritabilidade, agressividade, vai ter dificuldade de desenvolver a fala. Ou seja, e é uma coisa que todo mundo devia fazer urgentemente, é saber que assim que a gente identifica que a criança tem possibilidade de ser autista, a gente pegar eliminar os parasitas, que isso é para todo mundo, não faz mal nenhum, tem que tirar mesmo, né? E substituir, fazer uma dieta rigorosa substituindo essas coisas. Uma dieta que não tire o valor nutricional da comida que a criança come. Tá? Então, a gente não vai fazer o diagnóstico, mas a gente tirando isso, essa criança vai ser educada como qualquer outra, não vai ter problema nenhum. Agora, a gente só consegue identificar isso, em algumas crianças a gente identifica com 1 ano e meio. Em outras crianças, a gente só vai ver isso com 3 anos e meio. Por quê? Tem criança que é perfeitamente normal até os 3 anos e meio. E dispara o autismo de repente. Ela fala, ela anda, e de repente ela tem dificuldade de andar, ela não fala mais, fica muda aos 3 anos e meio. Então, é assim que a gente conhece, tá? É por meio desses pontos aí. Tá? Agora, bom, mas olha só, o Zinilza disse, Gilberto foi um privilegiado, mas só tem uma coisa, aí você está botando um monte de gente na sala de aula, né? Então, só tem que tomar cuidado, porque se a criança especial percebe que aquelas pessoas estão ali por causa dela, vai atrasar o desenvolvimento da autonomia dela. Esse é o problema. Dá trabalho a gente ser professor sozinho numa sala de aula com um aluno especial. Dá trabalho, mas é o mais certo. O mais certo é isso. Tá? E nós vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Por isso que eu criei essa metodologia. Com essa metodologia, você vê que é uma maravilha. Tá? Isso é uma maravilha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer para a nossa acomodação, né? E o que a gente precisa para o desenvolvimento da criança. A diferença é grande. Dá trabalho. Educar dá trabalho. Educar criança especial dá trabalho. Educar numa sala de inclusão dá trabalho. Meu colégio sempre foi de inclusão há 21 anos. Não tinha legislação nenhuma sobre isso e nós sempre fizemos, como até hoje, um trabalho de educação individualizada.
individualizada. Então, a gente pode, só não pode fazer um trabalho desse mantendo a metodologia de 300 anos atrás. Esse é o problema. Nós queremos manter a mesma metodologia e queremos que mude a consequência, não tem como. Se a gente não muda o método, não muda o resultado. Nunca vai mudar. Tem que mudar o método para mudar o resultado. É lógico. Então, esse é que é o problema. Eu fiquei incomodado enquanto não consegui descobrir um método que mudasse tudo. Tá? Então, eu estou falando o que está errado, mas eu não disse como fazer ainda. Apenas quero dizer o que está errado para dizer como fazer. Tá? Então, já vimos o que está. Né? Tem outra coisa também que a gente vai falar, é sobre a metodologia no geral. Então, vamos partir logo para deixa eu ver aqui, Regina de Castro. Vamos partir logo para a metodologia. Repare o seguinte, essa metodologia ela serve para todas as salas de aula, para todas as turmas, pode ser de nível superior, técnico, educação infantil, ensino médio, qualquer uma. Apenas para cada uma nós vamos fazer a adaptação conveniente. Tá? Então, vamos ver o que a gente tem que mudar. Primeiro, que eu acho que eu já falei aqui, os alunos todos enfileirados, tá? Nas suas carteirazinhas, tudo bonitinho, enfileirado. E o professor sentado na carteira dele, dando aula no quadro negro. Lógico que não vai dar certo. Por quê? Porque esse professor nunca terá condições de conhecer cada um dos seus alunos. Tem 32 alunos em sala de aula. Como é que ele vai conhecer os 32? Como é que ele vai saber quem é que tem dificuldade? Não tem. Pelo mesmo motivo que eu já falei. Você pergunta, todo mundo entendeu? Todo mundo diz que entendeu, e o que não entendeu só levanta o braço 1 ou 2 vezes no máximo. A terceira vez ele não vai levantar o braço e ele vai fingir que entendeu para não passar vergonha com seus colegas e não vai entender porcaria nenhuma. Fora aquele que não vai dizer que não entendeu. Porque ele, desde o início, já tem vergonha de dizer para os colegas não perceberem que ele é burro. Então, você nunca vai saber, você sai satisfeito. Aí a gente se engana. A gente pergunta, todo mundo entendeu? Estou aqui, todo mundo, diga, alguém não entendeu? E fala 3 vezes. Aí vai satisfeito para casa. Poxa, minha aula foi maravilhosa, todo mundo entendeu. E metade lá não entendeu, só que ficou com vergonha de dizer. Então, não tem como você conhecer aluno nenhum, você saber como é que ele está se desenvolvendo. Você não tem como, não tem como. O professor que me diz que tem como deve ser um gênio, é um verdadeiro gênio. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, o professor tem que estar do lado do aluno, vendo ele fazer. Porque se ele estiver sentado com o aluno, vendo ele fazer, ele está sabendo se o cara tem dificuldade ou não. Então, esse é ponto pacífico. O professor só conhece o aluno se estiver sentado ao lado dele. Se não estiver sentado ao lado dele na hora que ele está fazendo a tarefa, o professor não conhece o aluno. Não vai saber. Não vai saber se ele está copiando do colega, não vai saber se ele está copiando de alguma coisa, não saber se ele está sabendo escrever, não vai saber de nada. Porque tudo pode ser enganado. O professor pode ser enganado de todas as formas possíveis, a menos que ele esteja sentado ao lado do aluno. Então, ponto 1, o professor tem que estar sentado ao lado do aluno. Então, esse é um. Como é que a gente vai fazer isso? Não sei ainda. Quer dizer, eu sei. Apenas quando a gente está começando a desenvolver uma metodologia dessa, a gente não sabe. Por isso que toda aula, todo curso de metodologia que eu dou, que nós vamos ter um, que o nome é Prática Metodológica, né? Prática Metodológica, que estava com o nome de domínio de classe. Eu mudei para Prática Metodológica, porque a gente vai pegar a prática metodológica em sala de aula e a prática metodológica em casa. Porque a gente vai ensinar como o professor faz em sala de aula, que eu vou dar dica para vocês aqui, mas é um curso, né? E eu vou dar a prática da família em casa também. Tá? A gente precisa saber. Bom, então, o cara tem que estar sentado ao lado do aluno. Pronto. Outra coisa, o aluno tem que ser protagonista da sua própria aprendizagem. Então, primeiro, ele tem que estar sentado ao lado do aluno. Segundo, o aluno tem que sentir que é protagonista da sua própria aprendizagem. Ele tem que se sentir ativo e não passivo. Aluno passivo é aquele que fica parado esperando você abrir a cabeça dele e enfiar conhecimento, que é o que acontece.
em todas as salas de aula. Nós precisamos do aluno ativo. Então, segundo ponto, o aluno tem que ser protagonista da própria aprendizagem. Isso significa o quê? É ele quem tem que buscar o conhecimento. Não é o professor quem tem que enfiar o conhecimento na cabeça dele. Então, primeiro ponto, a gente já sabe, basta o professor estar sentado do lado dele. Como é que a gente vai botar esse professor lá sentado? A gente vai ver depois. Segundo ponto, ele tem que saber que é ele quem está buscando o conhecimento. Então, na mesa onde ele está sentado, está a apostila, digamos, o texto, ou lá o que seja. Aí a gente tem que adaptar para cada etapa, né? Desde a educação infantil até o ensino superior. Está lá o texto, digamos, nos ensinos na médio termo, né? Ensino fundamental 2, etc. Está o texto e um roteiro de estudo dirigido. Tá? Então, esse aluno, tá? Ele vai estar com aquele roteiro, e é ele quem vai ler o texto e tentar responder a cada pergunta que está no roteiro de estudo dirigido. Essa é a segunda necessidade. Então, a primeira é o professor estar sentado para ver ele fazer isso. O segundo ponto é ele estar com o roteiro e ele que vai fazer aquilo. Tá? Ele que vai seguir aquilo. Terceiro ponto. O aluno precisa estar em grupo para facilitar o seu desenvolvimento. Porque em grupo são 2 pontos que alcança. Primeiro, a dúvida de um não é a dúvida do outro, um ajuda o outro. E segundo, os alunos têm que aprender a viver socialmente, a conviver socialmente. Então, primeiro ponto, o professor tem que estar sentado na mesa. Segundo, o aluno tem que ser protagonista da própria aprendizagem. Terceiro ponto, o aluno tem que estar em grupo, para um ajudar o outro, eles se ajudarem mutuamente e aprenderem a conviver socialmente. Porque na sociedade a gente sabe que a gente precisa, muitas vezes, trabalhos em grupo, a gente vai precisar sempre do outro, para a gente não dizer que a gente pode fazer tudo sozinho, porque não pode. Nós somos um ser social e nós precisamos do outro. 3 coisas importantes que nós precisamos saber. Pronto. Vistas essas 3 coisas, agora nós vamos ver como é que eu vou criar uma metodologia para que isso ocorra. Então, como é que vai criar? Nessa metodologia, nós vamos ter que ter todos os alunos têm que estar em grupos operativos. Isso vem de Pichon Rivière, tá? Um terapeuta espanhol radicado na Argentina. Então, a sala de aula é em grupos operativos, logo de cara. Cada grupo operativo, aí você vê quantos alunos vai fazer, dependendo do tamanho da sala e número de alunos. Então, você põe, digamos, 4 alunos, ou 5 alunos, ou 3 alunos, a depender da sala. Cada grupo é operativo. Então, nesse grupo, cada grupo operativo, você tem 5 vezes 5, 25. 25 alunos em 5 grupos de 5. Está lá na sala de aula. Então, esses alunos vão receber no seu grupo o texto e o roteiro que eles vão seguir. Aí, em grupo, eles vão respondendo a cada questão. Cada questão, em grupo, eles vão respondendo. E, com isso, eles vão aprendendo, tirando dúvidas entre eles ali. Tirando dúvidas entre eles. Pronto. Aí nós temos um aluno... Aí o professor está onde? Está sentado na mesa dele? Negativo. O professor está sentado no grupo 1. Observa, orienta, analisa, avalia, tá? Passa para o grupo 2. Observa, orienta, avalia. 3. O professor passa a aula inteira pulando de grupo em grupo e anotando como ele vai fazer na próxima aula. Ou seja, como ele vai modificar os grupos, quem ele vai tirar de um grupo e botar no outro. Então, a avaliação do professor é, primeiro, ver o que todo mundo está fazendo, quais as dificuldades que eles estão sentindo, né? E como ele vai modificar o grupo para a próxima aula. Isso é o que o professor vai fazer durante a aula toda. Ele vai dar essa rodada toda. Agora, ele já começa a aula assim? Não, lógico que não. Primeiro que ele tem que estimular os alunos. Então, a primeira coisa que esse professor vai fazer, parte 1 da aula, é marketing do tema da aula. Tá? Olha só, marketing do tema da aula. E quantos alunos nós temos? 25. Tá bom, 25 alunos. São todos do mesmo nível? Não. Tem aluno do nível do 8º ano e tem 3 alunos do nível do 2º ano. São pós-alfabetizados. Ah, e tem um que não está nem alfabetizado ainda. Tá bom, ok. Então, ele vai fazer, em primeiro lugar, o quê? O marketing
para estimular todos os alunos ao tema da aula. Então, significa que todos os alunos, desde o não alfabetizado ao pós-alfabetizado, até os que estão no nível do 8º ano, né, todos eles vão ter aula do mesmo tema. Então, todos eles vão se sentir totalmente incluídos, porque todos vão aprender a mesma coisa. No mesmo nível? Negativo. A mesma coisa. Cada um vai aprender no seu nível de entendimento. Então, se a aula é sobre seno e cosseno, tá? Tá lá o nome, seno e cosseno. Tá lá os estudos dirigidos, todo escrito seno e cosseno. As figuras são as mesmas, tudo igualzinho, aquela árvore enorme, um observador do lado de cá, aí um rio no meio, as figuras para os exercícios seno e cosseno, mesma figura, mesmo tema, mesmo tudo. Para os alunos do 8º ano, tá lá as questões que eles têm que responder, que é para calcular, com cálculo de seno e cosseno, a altura do edifício ou da árvore. Para o aluno que não está alfabetizado, tá a mesma figura, mesmo título, mesmo seno e cosseno, mesma coisa, e para ele colorir cada árvore, colorir o rio, colorir não sei o quê. Para o aluno pós-alfabetizado, é a mesma árvore, mesma figura, mesmo título, seno e cosseno, e ele vai com uma reguinha medir a distância do observador para o edifício, coloca lá da altura e coloca lá. Ou seja, cada um vai fazer aquela aula, aquele exercício, de acordo com o seu nível de entendimento e vai ficar super satisfeito, porque estão todos aprendendo o mesmo título, o mesmo tema de aula. Essa que é a inclusão. A inclusão é isso. Tá? Então, todo mundo vai chegar em casa alegre. Qual é a vantagem disso? Todos vão aprender alguma coisa a partir do ponto de entendimento deles. Esse é que é o detalhe. Nenhum aluno aprende a partir do ponto que ele não sabe. Todos só aprendem a partir do ponto que sabem. E quando esse professor preparou esse estudo dirigido, ele preparou. Ele quer que aquele aluno que está pré-alfabetizado, ele faça exercício de coordenação motora, desenhando tudo, porque ele, no turno oposto, que foi a única maneira que eu arranjei de alfabetizar aluno no ensino fundamental 2 ensino médio, colocando o alfabetizador no turno oposto. Eu não consegui botar o alfabetizador em sala de aula. Alfabetizador de outra forma. Tá? Então, ele no turno oposto vai continuar a alfabetização dele, mas ali na sala de aula ele vai fazer aquilo que ele já sabe fazer e que o alfabetizador já falou para o professor regular. Já disse, ele já está sabendo uma porção, isso. Pronto, ele já está com conhecimento. Então, eu já posso avançar no estudo dirigido dele. Tá? E o outro que já está pré-alfabetizado, vai pós-alfabetizado, vai usar a reguinha e colocar tudo. Todo mundo sai de lá satisfeito. Segundo ponto bom disso é que todos eles estão com a autoestima elevada, porque todos se sentiram aprendendo alguma coisa. E a partir do momento que o aluno sente que aprendeu alguma coisa e eleva a autoestima, todas as dificuldades que ele poderia vir a ter vão começar a diminuir. Se, ao contrário, ele olha para aquilo, recebe a mesma tarefa que os outros alunos, e ele vê que aquilo é grego para ele, a autoestima dele cai. Ele, com certeza, nunca mais vai se desenvolver na vida. E o que estão fazendo? Estão colocando um auxiliar para esse aluno, para o auxiliar e dizendo, essa questão você não precisa fazer, essa não, você só precisa fazer essa e essa. Tá? E mesmo assim eu tenho que ajudar você. Pronto, o cara vai chegar em casa com a autoestima lá embaixo. Não vai se desenvolver nunca. Ele tem que receber a tarefa que ele saiba, que ele entenda a tarefa toda. Nenhum aluno pode receber uma tarefa que ele não entenda. Isso é uma coisa que os professores não estão entendendo. Os dirigentes não estão entendendo isso. Não, mas a gente mandou aumentar a letra, o tamanho da letra. O que adianta aumentar o tamanho de letra, meu Deus? Não, mas ele vai ter o dobro do tempo para resolver a prova. Que adianta o dobro do tempo para resolver a prova? O aluno tem que aprender a partir do ponto que ele sabe e tem que sentir que está aprendendo. Isso é muito simples. Se o cara só sabe somar, nós vamos dar conta de somar para ele. E vamos tentar ensinar a diminuir. Aí a próxima conta é de diminuir e somar. E vamos tentar ensinar ele a multiplicação. A próxima é conta de multiplicação. O que adianta fazer raiz quadrada com esse aluno? O que adianta? E o pior, que teve professor meu que chegou para mim e disse isso. Eu não estou entendendo, eu já ensinei diversas vezes
divisão de polinômio para esse aluno e ele nunca aprende divisão de polinômio. Eu já ensinei 10 vezes, 3 vezes. Aí eu disse, você vai ensinar 1 milhão de vezes e não vai adiantar nada, porque você não percebeu que ele não sabe somar, multiplicar polinômio. Então, se ele não sabe multiplicar polinômio, ele nunca vai aprender divisão de polinômio. Ah, mas isso aí ele tem que ver porque ele faltou a aula. Se ele faltou a aula, se ele não faltou a aula, etc., ninguém aprende a partir do que não sabe. E para dividir polinômio, você primeiro tem que saber multiplicar polinômio. Tá? Aí é que ele saiu e foi ensinar multiplicação de polinômio para o garoto. É um dos melhores garotos hoje. Mas ia ser bloqueado. Ia ser bloqueado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E esse garoto não era especial, ainda tem isso. Nós não precisamos, a gente não pode só também atentar para isso, para os professores, para os alunos especiais, não. Porque muito aluno, mesmo sem ser especial, tem dificuldade. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai bloquear ele. Então, esse é o detalhe. Pronto. Então, isso é fato. Nós não podemos passar nenhuma atividade para um aluno que não seja do nível dele. Ou seja, toda tarefa em sala, toda tarefa para casa, então, nem se fala. Para casa, então, nem se fala. Porque se a gente passa uma tarefa para casa que ele não entenda, a gente vai destruir não só ele, como os pais dele também. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Bom, então vamos continuar na metodologia. Aí nós, então, como professores, chegamos na sala de aula. Aí fizemos um marketing. A gente passa a ser marqueteiro. Então, você vai falar de sistema solar? Aula de sistema solar. Aí você chega, põe figura de sistema solar, passa um videozinho de 5 minutos, sei lá, qualquer coisa que faça para todo mundo ficar empolgado com o sistema solar. O importante é empolgar os alunos para o tema da aula. E isso a gente está esquecendo. A empolgação dos alunos para o tema da aula é a coisa mais importante que tem para ele saber que ele está ali para prazer dele. Aprender para ele vai ser um prazer. E não ele está ali para cumprir uma obrigação, porque ele é obrigado, o pai determinou, botou ali. Não, quando transforma em prazer, nossa, que maravilha, eu já aprendi aquela coisa espetacular, muda tudo. Então, esse é o marketing. A preocupação dele é fazer o marketing. E, em seguida, ele distribui os roteiros para cada grupo. Aí, tem um grupo lá que tem 3 alunos que estão no nível do 8º ano e 2 alunos que estão no nível mais baixo. E, então, não vão poder fazer a mesma tarefa. Né? E ele já preparou o roteiro desses 2 e o roteiro dos outros. Aí, em cada grupo, ele distribuiu um roteiro e nessa sala, nessa mesa, ele distribuiu 2 roteiros. Um para os alunos do 8º ano e outro para um dos alunos do 8º ano e os 2 que estão no nível do 2º. Por que isso? Quem é esse aluno do 8º ano que recebeu esse roteiro igualzinho ao dos que são pós-alfabetizados, etc.? É um aluno que eu chamo de agente de inclusão do dia. Agente de inclusão do dia. É o quê? A gente escolhe entre os nossos alunos um que seja... Sempre tem, né? Um aluno daqueles que você pode mandar a tarefa de sala para ele fazer em casa, porque ele estuda mesmo, é um cara que já tem um histórico de aprendizagem, gosta de estudar. Aí você chama ele e diz, olha, você hoje vai receber o mesmo roteiro que 2 colegas seus que vão estar no seu grupo e que o nível deles é de 2º ano do ensino fundamental. Tá? Então, você vai resolver com eles como se fosse o seu roteiro também. Então, o seu roteiro e o deles é o mesmo. Tá? O seu mesmo você guarda na sua mochila e leva para casa. Tá? Nem mostre isso. Você vai resolver com eles. Aí eles vão ver você, que eles sabem que eles acham você inteligente, que vai estar resolvendo a mesma coisa que eles. Entendeu? Tá. Então, a gente podendo ter 2, 3, 4 alunos na sala que sejam assim, a gente vai revisando. De vez em quando vai botando um. E depois vai treinando outros para fazer a mesma coisa. Tá? O importante é a gente variar esse agente de inclusão, porque todos eles vão aprender a se relacionar socialmente com esse aluno com dificuldade, e o aluno com dificuldade vai perceber que ele tem como se relacionar com todos os outros colegas, mesmo que ele achava que o colega era muito mais inteligente que ele. Então, essa técnica é a técnica que faz com que você faça o aluno com dificuldade desenvolver a sua autonomia, ninguém está ensinando a ele,
E esse aluno de agente de inclusão é dito o seguinte: você não vai ensinar a eles, você vai pedir explicação a eles, porque isso eles sabem. Esse nível que eu botei eles sabem fazer. Então, você vai pedir alguma explicação, arruma um jeito de pedir para ele te explicar alguma coisa. Porque aí o que vai acontecer? Você está fazendo um papel de aumentar a autoestima dele. E isso é o que mais a gente precisa com o aluno com deficiência na nossa sala, é que todo dia, em toda aula, ele aprenda alguma coisa a partir do que ele sabe e que ele vá para casa com a autoestima dele elevada. Isso é exatamente esse o papel que a gente tem que fazer com o aluno especial. Todos os dias. Dá trabalho? Muito trabalho. Tá? Mas chega um momento que fica automatizado. Fica praticamente automatizado. Então, esse detalhe é um detalhe super importante que a gente tem que tentar colocar. Bom, aí vamos ver. Isso significa que todos os grupos estão trabalhando sozinhos. E o professor, então, está visitando cada grupo o tempo todo, anotando como ele vai mudar, anotando quem ele pode escolher para ser agente de inclusão no dia seguinte, anotando qual é o grupo que ele tem que desmanchar e montar de novo. Por exemplo, chega num grupo, que vocês sabem muito bem que isso acontece, aí ele vê que tem 3 caras que estão pesquisando, estudando e botando a coisa, e tem 2 que estão só esperando eles darem a resposta para montar em cima das costas dele, né? Aí a gente já vai ver, nesse grupo é João, naquele grupo é Pedro, naquele grupo é Luciano, nesse grupo é tal. Aí a gente, no dia seguinte, põe todos esses que gostam de se montar nas costas dos outros num grupo só. Tá? No mesmo grupo. Aí um vai ficar olhando para o outro e vai dizer, ué, a gente vai montar nas costas de quem? Tá? Então, essas estratégias são estratégias que a gente já faz no dia a dia nosso de trabalho em grupo. Toda vez que a gente faz trabalho em grupo em sala, a gente já tem essa estratégia, né? Ver quem são os aproveitadores e põe eles todos num grupo só. Que aí quero ver como é que eles ficam. E isso eu faço de surpresa normalmente, né? Eles levam um susto, porque com esse negócio de você estar indo de grupo em grupo, você muito mais rapidamente conhece todos os seus alunos. Os detalhes que a gente não consegue conhecer em um ano de sala de aula. É impressionante. Mas com essa, em 2 dias, você já conhece todo mundo. Já sabe as manhas, já sabe quem é tímido demais, já sabe quem se apresenta, que quer dizer que sabe e não sabe, já sabe aquele que é o... Já sabe todas as características que são comuns em todo grupo operativo, né? Quem estudou Pichon Rivière sabe quais são as características, que tem o sabotador, tem um cara que é sempre o sabotador, tem um cara que é o líder nato, tem um cara que gosta de se apresentar, mas não é líder coisa nenhuma. Todo grupo tem essas coisas, né? E aí a gente vai analisando os grupos e vai... O que acontece com o professor numa aula dessa? Ele não se estressa. Ele não se estressa. Porque ele está o tempo todo como se estivesse se divertindo. Ele está indo de grupo em grupo e os caras estão lá trabalhando. E o que acontece com os alunos? Os alunos se esquecem da hora da aula. Os alunos chegam no final da aula e levam um susto, porque eles estão ativos. E o aluno ativo, o tempo passa que ele nem percebe. Então, outra coisa que esse tipo de metodologia faz. Tá? O aluno síndrome de Down, com alguns alunos autistas, alguns alunos com dislexia, alguns alunos assim, eles têm uma facilidade muito grande de cansar. Eles se cansam com muita rapidez. Tá? E o que acontece nessas metodologias? Quer dizer, antes disso, eles se cansam com muita facilidade. Então, é recomendado que o aluno, assim que cansar, ele pode sair de sala, pode diminuir o tempo de sala dele para ir relaxar lá fora, tudo. É sempre recomendado isso. Nas escolas que usam essa metodologia, esse aluno nunca cansa. Por que não cansa? Porque ele está se divertindo. Ele está ativo. Então, o tempo passa rapidamente. Não dá tempo dele cansar. Então, todos os meus, por exemplo, nunca mais precisaram sair de sala cedo, assim que a gente implantou isso. Sair da sala no meio da aula, ou antes de terminar a aula, de jeito nenhum. Não precisou de jeito nenhum. Então, esse detalhe é que é importante, porque estão querendo acabar com a educação inclusiva por não saberem como dar uma aula inclusiva. E a única coisa que a gente precisa é
criar uma metodologia que permita esse controle individual de cada aluno, o acompanhamento individual de cada aluno, sem estresse. O professor não se estressa com isso. Ele não fica nem hora nenhuma dizendo senta, para de falar, porque está todo mundo trabalhando. A gente juntou a metodologia de Célestin Freinet, que é o trabalho. Cada grupo desse, ele está ali como se ele estivesse numa fábrica, numa indústria, produzindo um trabalho. Ele está produzindo. E quando a gente usa a nossa metodologia, a nossa tema, com algo que eles estão construindo mesmo, pesquisando mesmo, misturando arte, qualquer coisa assim, aí então é que fica maravilhoso, que foi o trabalho de Célestin Freinet, né? Então, com isso, a gente está com uma metodologia que essa certamente vai desenvolver. E aonde está o mediador? Aonde está o professor auxiliar desse garoto que está com deficiência? Não está, não precisa. Não precisa estar. Para quê? Não precisa estar em lugar nenhum. A menos que ele não esteja sendo acompanhado corretamente e esteja com agressividade e irritabilidade exagerada. Tá? Aí é por causa da falha no acompanhamento dele, que não tem nada a ver com a escola em si, com a escola não, com o professor em si. Então, nós temos que ter essa visão. Essa metodologia, ela, inclusive, faz com que esses alunos, de forma comportamental, se adaptem. Mas, quando o sintoma é exagerado, precisa realmente de uma contenção, ou uma contenção por terapias de alimentação, como eu falei, né? De dieta, etc. Ou se o pai não aceita, diz que tem pais que só aceitam o médico tratando do filho, né? Aí o médico, se for um médico neuropediatra, ele vai passar apenas contenção química. Na contenção química, esse aluno não vai produzir absolutamente nada nesse modelo de aula. Então, por isso, na minha escola, eu proíbo o aluno de estar na minha escola se ele tiver apenas contenção química. Tá? Ele não pode, absolutamente, porque não adianta nada, não vai se desenvolver nunca. Tá? Então, é muito importante a gente ver isso. Essa é a metodologia. Essa metodologia, tá? Que não é uma das partes que é essa que vai permitir que a gente realmente faça o trabalho de letramento correto, porque aí você vai passear pelos grupos e vai poder colocar livro para eles lerem, livro para eles discutirem um com o outro, ou seja, um capítulo de um livro para eles discutirem em grupo. Nossa, é uma coisa maravilhosa isso. Aí depois cada um deles vai apresentar para os outros grupos, ou seja, o resto é o que a gente já faz, o que o professor já faz em sala de aula. Mas em fileira, em coluna, nunca nós vamos conseguir fazer isso, mas jamais. Tá? Uma das coisas que eu tenho recomendado e que já foi feito, já está sendo feito numa escola pública lá do Rio Grande do Sul, está sendo comprado, aliás, né, para ser feito nessa escola pública, é que o professor ele está, inclusive, ele vai para a sala com aquela, eu tinha até aqui em casa, aquele digitador, não, aquilo que você desenha, uma placa que você desenha e aparece no computador, né? Que você digitaliza o desenho, uma plaquinha assim. Então, me esqueço o nome dessa placa digitalizadora. Acho que é placa digitalizadora mesmo, computador. Então, você faz o desenho e já está digitalizado o desenho. Então, a ideia deles lá é o professor estar no grupo e ele está com essa placa digitalizadora passando na lousa eletrônica. Mas são os colégios que têm isso. Então, lá já tem um colégio municipal que tem isso. Então, essa placa está sendo comprada, o professor está no grupo, aí alguém tem uma dúvida naquele grupo, o professor ali mesmo, ele já chama a atenção de todo mundo e faz um desenho que está aparecendo na lousa para todo mundo ver, na lousa eletrônica. Agora, quem não tem é só o professor levantar e ir lá escrever na lousa para todo mundo ver também, né? Apenas eles querem fazer a coisa toda moderna, toda bonita, para dizer que o colégio público lá está melhor que os colégios particulares. Mas aí quem pode, pode, né? No meu caso, no meu colégio, não tem isso não. Vai ser muito difícil de botar essa placa digitalizadora. Bom, então, é mais ou menos isso, tá? Essa é a base dessa metodologia, que é um curso que a gente dá nessa metodologia, né?
O outro ponto, assim, vamos ver se alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei da metodologia, tá? Que é importante a gente ter noção disso. Onde está se alguém precisa de alguma coisa nova, porque é uma coisa nova, não há dúvida. É uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Adaptação. A única adaptação que o professor vai fazer é justamente do estudo dirigido, das questões do estudo dirigido, né? Que ele vai colocar as questões baseado naquilo que o aluno entenda, né? Da maneira que o aluno entenda. Como é feita a avaliação de uma sala de aula onde você tem alunos com diferentes níveis de entendimento, tá? A avaliação é no nível do entendimento de cada um. A resposta é simples, certo? Você não pode ter uma avaliação padrão para todos os alunos porque você está indo contra a própria legislação. Porque você precisa o quê? Você está incluindo. Então, você está com o aluno com níveis diferentes. Então, a tarefa é com níveis diferentes e a avaliação é com níveis diferentes. Apenas o tema é o mesmo para todo mundo. E isso está uma polêmica muito grande. Tem gente insistindo em que os professores têm que passar a mesma tarefa e a mesma avaliação para todos os alunos, o que é ridículo, não tem o menor sentido. Então, alguém tem alguma dúvida sobre essa parte da metodologia dinâmica grupal? É importante que cada um tente desenvolver uma metodologia que atinja esses objetivos. Ninguém precisa usar essa, né? Para as criancinhas de educação infantil, isso já é feito, né? Porque na educação infantil você normalmente já põe as criancinhas em grupo, coisas assim. A gente tem desde cedo começar a fazer isso, trocar a criança de grupo para cada um ir se acostumando com o outro, né? É muito importante isso. Por exemplo, o fato de uma pergunta que eu não sei se foi de algum de vocês, acho que foi na semana passada, daqueles gêmeos, né? Que tinham os gêmeos e que estavam com um irmão mais novo, né? E que eles... sim, a pergunta, quanto à avaliação quantitativa, é feita em grupo também? A única avaliação que é feita separado, individualmente, é quando você quer realmente fazer a avaliação diagnóstica individual. Aí sim, você põe todos eles enfileirados, cada um recebe a sua avaliação diagnóstica para você saber onde cada um está. Porque aí em grupo você fica sem saber se eles estão, onde cada um está, né? E essa avaliação diagnóstica é que vai fazer como você vai distribuir os grupos, tá? Então, a avaliação diagnóstica, por exemplo, é individual. Essa é fato, tá? Como nós agora estamos fazendo ela por aplicativos de prova, né? Agora pela internet. Então, eles recebem em casa e fazem a sua avaliação diagnóstica, tem um tempo para responder cada pergunta, e com isso já é individual mesmo, cada um está na sua casa, né? Mas essa é individual, não há dúvida. A aprendizagem, a evolução do trabalho, a resposta é em grupo, mas a gente sempre indo de grupo em grupo para ver como está o processo, tá? Avaliação, lógico, não tem como avaliação ser igual, mas querem, muita gente quer que a avaliação seja igual. Como é que você vai fazer? Não tem como avaliação igual. Se um está em soma, o outro está em raiz quadrada, como é que você vai dar? Vai dar raiz quadrada porque está em soma? Ele não vai entender nada. Vai dar soma porque está em raiz quadrada? Ele vai achar graça. Vai achar graça e vai desistir de estudar. É como, por exemplo, o perigo do superdotado. O superdotado também não pode ter avaliação igual. E não pode ter tarefa igual. Mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Porque se ele tiver uma tarefa igual a de todo mundo, ele vai desistir de estudar. Vai desistir de estudar. Porque ele vai achar tudo tão banal. Agora a pergunta, Karine, como atribuir nota? Bom, nota é uma coisa que eu, por exemplo, eliminaria. Como em Singapura foi proibido pelo governo dar nota a aluno. Tá? Proibido. Eu já teria eliminado nota há muito tempo. Só não eliminei porque os colégios, ao receber o histórico de um aluno meu, vai querer saber a nota do aluno, porque todo mundo está viciado em nota. O vício em nota é uma coisa terrível. Eu teria eliminado isso há muito tempo. Mas, já que tem que ter nota, o que a gente faz? Você vai fazer uma prova para o seu aluno. Tá? Esse aluno está no nível do 2º ano, mas está incluído na sala do 9º ano. Então, qual é a prova que você vai dar para ele? É a prova tendo certeza
que é dentro do nível que ele entendeu, que ele sabe. Então, se você fez uma prova para ele e ele está no nível que ele sabe, ele vai tirar, vamos que a média seja 7, ele vai tirar de 7 para cima, é óbvio. Porque se ele tirar 5, significa que você errou, certo? Nós erramos, porque nós demos uma prova achando que ele já estava sabendo aquilo e ele não estava. Então, o erro foi meu. Então, eu tenho que refazer a prova para ele tirar de 7 para cima, é óbvio. Aí ele tem que tirar 10, mas ele vai ter um vacilo, o outro pode tirar 9, 8, 7, qualquer coisa. Agora, tirar nota vermelha, ele não pode tirar, senão quem errou fomos nós. Porque toda avaliação, toda tarefa tem que ser no nível do cara. Se o cara tira uma nota vermelha, significa que eu não fiz a tarefa no nível dele, eu fiz no nível acima do dele. Então, está errado. Então, a nota dos meus alunos especiais estão todos lá, é 7, 8, 9, é tudo assim. Por quê? Teve um vacilo, errou uma coisa, mas está dentro do nível dele. Ele leva a tarefa para casa no nível dele, ele volta com a tarefa com 1, 2 erros no máximo, lógico, que está no nível dele. Tá? Agora, se eu mando a tarefa dos outros, ele vai vir com 0. Se eu dou a prova dos outros, ele vai tirar 0. Como é que as escolas estão fazendo? Dando a mesma prova para todo mundo. Aí o aluno especial olha aquilo, é a mesma coisa, está olhando para uma coisa em grego. Ele vai tirar quanto? 0, é lógico. Mas ele não vai só tirar 0. Vai baixar a autoestima dele e a gente está destruindo esse aluno para sempre. Destruindo ele para sempre. Você passou a tarefa acima do nível do aluno, você destruiu ele. As provas não são feitas em grupo, não. Prova, não. Tá? A prova é para cada um individualmente, né? A gente só tem que tomar esse cuidado. Ou seja, a prova dos alunos que estão todos no nível do 8º ano é aquela padrão. A prova desses alunos está no nível de cada um deles, dos alunos especiais, lógico, né? Aí, como é que você vai escrever no boletim? No boletim, você vai botar a nota que ele tirou, que foi 7, 8, 9, 7, 8, 9. E na observação, você vai fazer o quê? Dizer, a evolução desse aluno em cada disciplina está no relatório em anexo. Aí o relatório em anexo, que é obrigatório, está lá. Em português, esse aluno já consegue fazer isso. Em matemática, ele já consegue isso. Nunca esse aluno não consegue fazer isso. Nunca esse aluno não sabe somar. Esse aluno nunca. A gente só escreve em ponto, ele já está. Porque não interessa a ninguém, a nenhum professor, o que o aluno não sabe. O que interessa para nós, professor de verdade, só quer saber o que o aluno sabe, para poder ensinar ele a partir do ponto que ele sabe. Né? Como é que você vai ensinar um aluno a partir do ponto que ele não sabe? A gente vai ficar perdido, completamente perdido. Agora, se eu sei que ele sabe somar, tranquilo. Aí eu vou fazer vários exercícios de soma, vou aumentar o número das parcelas, né? Vou tentar ir para subtração. Se ele sabe dividir por um número, maravilha, vou botar um monte de questões por um número para ele ficar todo contente que está acertando tudo. Aí, de repente, eu ensino a ele a fazer com 2 números. Né? Então, esse é um detalhe. A gente vai aos pouquinhos e a gente vai tomando cuidado da coisa mais importante que tem, não só com os especiais, com qualquer aluno, que é toda vez que você eleva a autoestima do seu aluno, pode ter certeza que amanhã ele vai ser melhor do que hoje. Qualquer aluno. Tá? Agora, se você consegue baixar a autoestima dele, dizendo, você está muito preguiçoso, cara, você não faz nada, amanhã ele vai ser pior do que hoje. Vai ser pior do que hoje. Então, a gente tem que saber até como nós estimularmos o cara. Até um dos filhos meus estava me falando hoje na hora do almoço, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode só elogiar, e o cara... Não, a gente tem que tomar um cuidado, sim, de mostrar que ele precisa melhorar, sempre que precisa melhorar. Tá? E tomar cuidado apenas de falar isso dizendo, você é capaz. Sempre dizer, você é capaz. Você não fez ainda, mas você é capaz e está quase chegando lá. Então, o estímulo é super importante, super importante. Nós precisamos disso. Tá? Então, é uma coisa que, se nós tivermos em mente pontos básicos, né? Alguns pontos básicos do objetivo, qual é o nosso objetivo,
que a gente quer fazer com o aluno, né? Como a gente se colocar no lugar dele. Uma das coisas é se colocar no lugar dele, né? Para tudo, né? Porque a gente sabe, no letramento mesmo que a gente estava vendo, se a gente não se coloca no lugar dele, a gente vai ver que para que eu vou querer ler? Se ninguém lá em casa lê. Aí, a gente pensando nisso, a gente vê que tem que correr para saber como é que está a casa dele. Ah, não tem nada a ver comigo. Não, mas manda a coordenação, passa para a coordenação, procure saber se alguém lê, chama os pais aqui, vamos dar uma incentivada nos pais para andarem com o livro debaixo do braço, alguma coisa, porque várias coisas a gente tem que motivar, e a motivação tem que ser complementada com a família. Se nós conseguimos alcançar a família nessa motivação por tudo isso, maravilha. Agora, tem dificuldade nisso que eu falei, das provas, das tarefas, principalmente das tarefas, né? Tem algumas dificuldades que a gente encontra ao longo do tempo. Vou dizer logo alguma. Por exemplo, eu tenho uma aluna que meus professores levaram 6 meses para conseguir que ela aceitasse fazer a tarefa que era para ela. Ela sempre pegava a tarefa dos outros. E mesmo sabendo que ela não estava naquele nível, ela pegava a tarefa dos outros e botava a resposta e entregava. Tudo errado. Botava a resposta certa, né? Porque ela copiava dos outros, entregava ao professor, o professor dizia, mas como é que você resolveu? Não sei, eu resolvi de cabeça. E ela não queria se convencer de que tinha que fazer uma tarefa dentro do nível dela. Mas depois de muita estratégia pelos professores, principalmente professores de matemática e física, aí ele conseguiu fazer com que ela tivesse prazer em resolver as tarefas que eram para ela. A estratégia principal foi a utilização do agente de inclusão, porque ele teve que botar todos os alunos do grupo dela, todos, com a mesma tarefa que ela. Foi a única maneira que conseguimos fazer isso. Tá? Então, a gente pegou todos os alunos receberam a mesma tarefa que ela, aí ela não podia pegar de ninguém, porque ela viu que tudo era igual mesmo. Aí ela resolveu e achou maravilhoso, ela ajudou a resolver, porque estava no nível dela. Aí, a partir dali, foi-se cada dia esse professor tirava um. Tirava um para não ficar sempre os mesmos. Né? E aí pronto, depois ela acostumou e agora ela pode ver tranquilamente a tarefa diferente de cada um, que ela pega dela mesma para resolver. Então, tem várias coisas que a gente tem que ter criatividade, né? Para poder a gente levar adiante o trabalho. Porque o importante é o quê? Nós estarmos sempre atentos se o nosso objetivo está sendo alcançado. A gente sabe qual é o nosso objetivo. Né? Então, a gente sabendo, verificando se está sendo alcançado, tudo bem. Se não está sendo alcançado, a gente vai ter que mudar alguma coisa. Né? Então, isso aqui eu acho bacana isso, né? Mas muita gente acha chato, porque sai do mesmice, do dia a dia. E realmente você sair de uma coisa que você já está acostumado a fazer há anos e anos, faz da mesma forma, é um esforço. Né? Mas é um esforço que eu considero bastante... ele como se diz, é gratificante, porque quando você faz esse tipo de esforço, você vê resultado. E a partir do momento que você vê resultado, maravilha. Significa que é gratificante para todos nós. Então, eu acho assim fantástico isso que a gente faz. Né? Então, esse é a base do nosso método. Né? Tem várias coisas que a gente vai fazendo no caminho para esse método, mas essa é a base dele. Né? Outra modificação importante que a gente precisa agora estar atento, né, é na letramento e alfabetização com os alunos em casa, né, que é outra coisa que está dando problema o tempo todo. Todo dia tem alguém perguntando como fazer. Todo dia tem pais desesperados, né? Que aí o jeito é nós, como eu acho que eu já falei, nós temos que treinar os pais. Porque nós não podemos seguir adiante no processo de alfabetização ou de letramento sem a participação dos pais nesse processo. Então, a parte mais importante é justamente chamar os pais,
conversar com os pais, mesmo que seja online, né? Para dizer ao pai o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, para ele não se atravessar na frente da coisa, né? Como promocional, Karine, sempre tive dificuldade para trabalhar no que se torna mecânico para mim. Eu também. Eu também. Eu me sinto, sei lá, está faltando alguma coisa quando eu estou fazendo a mesma coisa todo dia, né? Então, é terrível. Então, eu estou sempre tentando mudar alguma coisa. Como nessa própria metodologia, né? Lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, eu fiz um seminário de 5 dias, foram uma semana inteira, segunda a sexta, sobre a metodologia, né? Então, nos 2 primeiros dias, eu fui passando passo a passo os objetivos, o que a gente precisa, como tem que fazer, o que está errado, o que está trazendo o objetivo errado. No primeiro dia, aliás, todos os erros da nossa metodologia tradicional. No segundo dia, eu coloquei um monte de solução que a gente pode ter para tudo isso. Aí, no terceiro dia, todos os alunos foram para 7 ou 8 salas, né, em cima na universidade, em grupos, para desenvolverem uma metodologia. Foi segunda, terça, quarta, para desenvolverem uma metodologia. Aí eles passaram a quarta-feira toda e a quinta pela manhã trabalhando no desenvolvimento de uma metodologia que alcançasse os objetivos e que não tivesse os erros, né? Aí, na quinta de tarde e na sexta, o dia inteiro, foi cada grupo apresentando a metodologia desenvolvida, né? E surgiram ideias assim maravilhosas, né? Surgiram ideias que não deram certo, algumas delas, porque eu ficava observando e quando eles acabavam, eu perguntava assim, isso, como é que você conseguiu isso? Aí um olhava para o outro olhava para um, essa parte a gente não conseguiu não. Então, mas porque eu queria o quê? Que eles desenvolvessem metodologias diferentes da nossa, da dinâmica grupal, né? E um grupo desistiu, disse, não, a gente preferiu evoluir a sua. Aí pegaram a minha e fizeram uma evolução da minha. Foi interessante até. Eu não gostei muito, não. É uma outra moda, né? E que um professor meu já tinha feito em sala de aula, que é o quê? Em vez dele ir de grupo em grupo, né, que é o que a minha metodologia determina, né? Ele criou o seguinte, cada grupo tem um líder. E o líder tem que explicar tudo para aqueles do grupo, tem que controlar, tem que avaliar tudo. E o líder, se tiver dúvida, vem a ele, tira a dúvida e volta para explicar para o grupo. Então, ele fez dessa forma. Ele ficava na mesa do professor. E só vinha o líder falar com ele e voltar a explicar. O líder voltava a explicar. É uma ideia, né? Porque eu deixo meus professores criarem. Estão criando. Mas, mais tarde, esse professor viu que não deu certo. Porque dava muita confusão nesse aspecto, né? Ele preferiu ir. Então, mas aí essa é só utilizar, né? E adaptar a cada situação, né? Cada situação, cada ideia que se tenha, né? Cada grupo de alunos, características de alunos que a gente tenha, as adaptações são sempre necessárias, né? Então essa é uma das coisas que tem resolvido bastante o problema do professor Rivotril. Isso foi o mais importante. Porque você fazendo essa metodologia, você entra e sai da sala tranquilo, você não se estressa. Karine diz, todas as escolas que trabalhei que pedi demissão, um dos grandes motivos foi quando tentavam me impor a condição de ser aquele professor robotizado. Não consigo, eu também não. Eu não consigo em nenhum trabalho que eu tive, né? Nunca. Não consigo. Imagina, eu fui oficial de marinha, né? Então, fui chefe de divisão, depois comandei um navio de guerra também, fui para buscar navio, construção de navio na Inglaterra, ou seja, fui da parte da marinha mesmo, né? Marinha de guerra normal. E em cada função que eu estava, eu inventava coisas diferentes para ser feito, inventava coisas novas, né? Até num trabalho de alinhamento dos canhões, das coisas, eu desenvolvi um trabalho completamente diferente, usando estrelas, tudo que até hoje eles usam lá, porque eu estava sempre procurando coisas diferentes e novas. Nada de ficar cumprindo as ordens, cumprindo as determinações, todo dia a mesma determinação, e cumprir aquilo, isso não é para mim também não. E eu, como militar, consegui, imagina não militar, então. E também
numa TV, emissora de TV que eu dirigi aqui em Salvador, né? A TV Aratu, que eu dirigia a parte operacional e técnica também. Então, inventava coisa, né? Trazia coisa, dava aula para todo mundo, formei um monte de gente em equipamentos novos, mandava buscar equipamentos novos, tudo, a gente conseguia fazer a coisa. Mas tudo assim, parado, nem pensar. Vamos fazer uma transmissão ao vivo, não sei de onde. Eu digo, naquele padrão, não, vamos inventar uma coisa que seja mais prática, melhor. Então, inventava troço, micro-ondas. Também gosto disso. Senão, não tem graça, né? Eu acho que não tem graça. A vida fica sem sentido se você só cumpre aquilo que os outros já escreveram, né? E se tornou um manual. Tá doido. Vamos pegar o manual e vamos tentar mudar ele todo, para que as coisas melhorem, né? Bom, então nós vamos partir para a última parte daqui a 10 minutos, tá? 10 minutinhos. Quer dizer, são 13h30, 20 para as 4, a gente parte para a última parte, então, tá? É isso? 20 para as 4. Ok? Vamos fazer um intervalozinho para tomar um café, acordar. Quem estiver dormindo, né? E eu não posso, né? Se eu dormir aqui, já era. Aí eu tomar um café lá embaixo e daqui a 10 minutos, 20 para as 4, a gente continua. Ok? Tchau.